O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do sábado retrasado, dia 19 de setembro. Gloriosa República de Vanuatu é criticada por venda de cidadania. Detalhe é que não vai ser a única vez que a Gloriosa República aparece nesse programa, tá? Se você é ouvinte novo, sabe que você deve sua lealdade à Gloriosa República de Vanuatu. Tem gente que fala que a pronúncia é Vanuatu, eu conheço as duas versões, de qualquer jeito. É a Gloriosa, tá? Mas o que acontece? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? De países, muitas vezes países pequenos, que vendem cidadania, né, dos seus países como uma forma de atrair divisas, como uma forma de atrair investidores, de atrair moeda forte. E só nesse ano, a ilha, né, de Vanuatu arrecadou cerca de 84,6 milhões de dólares para a venda da sua cidadania honorária via o Plano de Investimento e Migração de Capital. A maioria dessas pessoas é de origem chinesa. Um passaporte custa mais ou menos aí 130 mil dólares, tá? E por que as pessoas fazem isso? Porque, primeiro, se for uma pessoa rica, uma pessoa que tem uma disponibilidade maior de grana, esse passaporte dá direito à entrada, na Austrália, na Nova Zelândia e em países do espaço Schengen, na Europa. Entrada como turista. O que eu estou querendo dizer é que não precisa de visto, não precisa de uma burocracia um pouco maior. Coisa que, por exemplo, o brasileiro entra no espaço Schengen sem necessidade de visto. Tá? A questão é que muita gente, né, está utilizando esse mecanismo para conseguir, né, via o passaporte de Vanuatu, migrar de forma irregular para a Nova Zelândia ou Austrália e também para evadir problemas da justiça, problemas inclusive até fiscais, né? Então, tem recebido essas críticas, especialmente da oposição do governo da ilha, liderado pelo Ismael Kalsakau, que é o principal líder da oposição, só para deixar claro, e ele disse que uma forma de compensar isso seria, por exemplo, o governo ceder a cidadania a cerca de 300 pessoas que estão atualmente apátridas na região. Muitos deles, pessoas que tentaram entrar sem sucesso na Austrália, na Nova Zelândia. Enfim, então está toda uma discussão e é um tema que a gente tem comentado bastante aqui. A gente falou do Chipre recentemente, né, de passaportes e nacionalidades à venda, num mundo cada vez mais... como é que eu posso dizer, né? A gente vai ter uma outra notícia daqui a pouco, né, que pode ter relação com isso, um mundo cada vez mais complicado do ponto de vista financeiro, do ponto de vista agora com sanções para lá e para cá, com um recrudescimento de algumas relações, de diminuição de liberdades de viagem, até por conta não só por conta da pandemia, estou falando antes mesmo, por conta de questões políticas. E ainda na região, tivemos o resultado, né, das eleições internas de Bougainville, aquela ilha de Papua Nova Guiné, que é uma região autônoma, que realizou um referendo para a sua independência, que a gente comentou bastante aqui, porque é uma ilha que é basicamente uma grande reserva mineral e que
os nativos, especialmente, falam que, olha, a riqueza de Bougainville está sendo levada para o governo em Papua Nova Guiné, a gente está ficando sem nada. Foi um dos temas principais do programa 216, em dezembro de 2019. Para quem quiser ouvir, é um processo de independência, pode ser aí o mais novo país do mundo. E o novo presidente, que seria, né, uma espécie de governador da região autônoma, o Ismael Toroama, disse que vai concluir o processo de independência o mais rápido possível. Também no final de semana retrasado, Etiópia acusa a ativista da oposição de terrorismo. O governo etíope acusou formalmente o Jawar Mohammed, que é um financiador da mídia ali, ele não chega a ser um magnata, né, digamos assim, mas ele é uma das principais pessoas, donas de veículos de mídia na Etiópia. Ele é um líder, né, do grupo étnico Oromo. Ele era aliado, né, do atual primeiro-ministro Abiy Ahmed, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz recentemente, né, o mais recente Prêmio Nobel da Paz. E eles romperam depois que o Abiy Ahmed chegou ao poder. E qual foi o motivo, então, da acusação? O Jawar Mohammed teria sido o articulador, o financiador, né, a pessoa que orquestrou os protestos contra o assassinato do músico Oromo, o Hakalu Hundessa, em junho. A gente repercutiu essa notícia aqui na época, e esses protestos acabaram se tornando né, um conflito interno, praticamente, com várias pessoas mortas, centenas de pessoas presas, um cenário de muita violência. E aí, por conta disso, de supostamente ter sido financiador, né, o organizador desses protestos, ele foi indiciado por terrorismo. E a gente fala bastante da Etiópia aqui no programa, a gente falou do conflito com a Eritreia, do Nobel da Paz, falamos de eleições internas, e a gente sempre fala também da questão do Rio Nilo, do uso das águas do Nilo, da barragem da Renascença Etíope, e apenas, né, fazendo um gancho aqui para comentar, o parlamento de Uganda, na semana passada, no dia 25 de setembro, rejeitou uma proposta de construção de uma barragem hidrelétrica nas quedas de Murchison, que são muito famosas, como destino turístico, fotografias, né? É uma daquelas paisagens, né, que todo mundo já viu, ou em algum filme, ou em foto e tal, mas não está ligando o nome ao lugar, mas certamente já viu. E havia a proposta de construir uma barragem ali, que, como eu disse, foi rejeitada pelo parlamento, primeiro pelo relatório ambiental, dizendo que o prejuízo ambiental que causaria e o impacto negativo no turismo seriam maiores do que os eventuais benefícios econômicos de construir a barragem. Só que o curioso desse projeto, curiosamente, é que um dos motivos que o Ministério de Desenvolvimento Energético e Mineral havia proposto a gente precisa de energia elétrica. Né? Uganda precisa de energia elétrica porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem uma densidade populacional muito grande. Ok. Então, por que fazer num dos principais destinos turísticos do país? Porque ela é próxima, ela é logo no berço, digamos assim, do Nilo, e a gente tem que fazer uma barragem no Nilo logo antes que todo mundo faça. A gente tem que aproveitar que a gente está mais próximo da nascente e fazer logo uma barragem por aqui. Então, achei essa justificativa. Claro, né? Estamos aqui resumindo bem, né? Mas, no fundo, era isso que o cara quis dizer, a justificativa do ministro. Então, achei curioso, né, essa coisa de que, olha, a Etiópia está fazendo barragem no Nilo, deu problema com o Egito, vai dar problema com o Sudão, então a gente tem que fazer uma barragem no Nilo também logo. Só que aí rejeitaram no parlamento o projeto. Notícia do domingo da semana passada, dia 20 de setembro.
5 bancos globais movimentaram 2 trilhões de dólares em transações suspeitas, segundo investigação. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, aquele mesmo do Panama Papers, que os nossos ouvintes mais antigos, né, têm guardados na memória com muito carinho o programa que a gente fez sobre o Panama Papers. Já tem tempo isso, hein? Acho que foi 2016, né? Isso. Pois é, considerando a pandemia, então fica parecendo que foi no século XIX. Mas o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos soltou aí mais um calhamaço aí de vazamentos e documentos, né, que foram obtidos pela FinCEN, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no caso. Foram mais de 2.000 documentos analisados que mostraram que o HSBC, o JP Morgan, o Deutsche Bank, o Bank of New York Mellon e o Standard Chartered movimentaram entre 99 e 2017 cerca de 2 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos aí o PIB, né, da Itália, né, ou seja, toda a produção de um ano só na Itália, mesmo após terem fechado acordos com autoridades dos Estados Unidos para coibir essas atividades e pagando multas e tudo mais. Então, e assim, quando fala coisas irregulares, né, tudo mais, é o quê? A gente está falando desde lavar dinheiro do senhor tráfico de drogas, passando Ele responde assim mesmo, por senhor. Exatamente. Né? Passando por movimentações financeiras de pessoas sancionadas, né, pelos Estados Unidos, ou então condenados no sistema judicial dos Estados Unidos por crimes financeiros, até atividades super tranquilas, super né, de boas do ponto de vista ético e moral, como tráfico de pessoas, né? Então, tá aí 2 trilhões dos principais bancos do mundo num período que nem é tão grande assim, é menos de 2 décadas, cerca de 17 anos, 18 anos incompletos, digamos assim, mostrando todo, né, a profundidade desse esquema enfim, diversas atividades criminosas. Eu vi que teve até, meu caro Matias, lavagem de dinheiro de saque arqueológico do Oriente Médio e da Índia. Tá? Gente que saqueou tumba budista na Índia e no Sudeste Asiático. Parece True Lies. Pois é uma coisa meio assim, vamos falar, eu sei que ele foi, são filmes muito legais, muito divertidos, é um herói para, né, pessoas ali de uma determinada geração, mas assim, o Indiana Jones, ele era ele não era exatamente um arqueólogo, né? Ele era ele era um sacador de tumba. Né? Então, assim, tô falando brincando, tal, mas é denúncia. Então, todo tipo de atividade criminosa sendo processada e gerando dividendos para alguns dos maiores bancos do mundo. E isso é muito importante de frisar, por quê? Porque o problema do tráfico de drogas é o cara que vende dinheiro, o cara que vende a droga ali na boca. Não, ele é a ponta do negócio. Né? Ele é literalmente a ponta do fio, mas o novelo está lá no outro extremo. E para dar um exemplo, né, de algo ainda debatível, sem falar em coisas como, né, tráfico de pessoas. Então tá aí, botando... E eu mantenho o que eu disse no Panama Papers. Tinha que botar todos esses documentos na íntegra, nas internets, entendeu? Digitalizar tudo para ter busca ali. Você vai lá no Ctrl F, entendeu? E você digita lá o que você quiser e vamos descobrir aí os esquemas. Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 21 de setembro. Ba Nidwal é nomeado presidente interino do Mali, com coronel golpista como vice. Isso, o Ba Nidwal, ele era ministro da Defesa, tá, do Mali,
no governo do Boubacar Keïta. Ele é militar de origem, ele não era um ministro civil. Ele foi nomeado, né, presidente e, mesmo com essa nomeação, os países africanos, né, da comunidade de países da África Ocidental não ficaram satisfeitos e exigiram que um primeiro-ministro civil fosse nomeado, e essa exigência foi atendida com a nomeação do Mokhtar Ouani, que foi ministro de Relações Exteriores. A grande questão está na segunda parte da manchete da Al Jazeera que você leu, meu caro Matias, que é o seguinte: o coronel Assimi Goïta, que foi o líder do golpe e é o líder do Comitê Nacional para a Salvação Popular do Mali, ele foi instituído como vice-presidente e levantou 500 sobrancelhas e 800 pulgas nas orelhas de que, olha, então, será que não é ele o real mandatário? Não é? Será que não vai ser ele que vai mandar no país com o Banidouá ali como testa de ferro, ali como um fantoche, digamos assim? O cara atingiu, né, o cara atendeu a exigência da Comunidade de Estados da África Ocidental. Ok, perfeito. Agora, né, se ele que vai ser mesmo o mandatário, não dá para cravar. Eu, particularmente, que passamos longe de ser experts, né, na política interna do Mali. O que a gente conhece é a dinâmica da região, a gente conhece a questão da independência, um pouco de história antiga do Mali, muito mais, inclusive, às vezes por gosto pessoal nosso do que outra coisa. Então, assim, a nossa autoridade para cravar alguma coisa é muito pouca, mas que levanta uma sobrancelha, levanta. Notícia do último sábado, dia 26 de setembro. Pelo menos 11 pessoas foram mortas em ataque a comboio na Nigéria. Tivemos, infelizmente, esse episódio na região nordeste da Nigéria. Segundo o auto-intitulado Estado Islâmico, cerca de 30 soldados morreram no ataque e o grupo reivindicou o ataque. Segundo a Nigéria, foram 11 mortos. E o comboio estaria transportando, na verdade, era uma escolta de um comboio que estava transportando refugiados do conflito na região de Borno, né, que é uma região controlada pelo Boko Haram, que é, entre aspas, afiliado local do Daesh. Também em relação... nesse sentido, é mais uma estratégia de propaganda do Daesh de se manter em evidência, né? Porque justamente não é a área de atuação dele propriamente. Isso. E ainda na Nigéria, o Piotr Sivinsky, que é o diretor do Memorial de Auschwitz, na Polônia, ele escreveu uma carta ao Muhammadu Buhari, presidente da Nigéria, oferecendo-se para cumprir a pena de um menino de 13 anos que foi condenado numa corte da Sharia, em Kano, no norte do país, a 10 anos de prisão por blasfêmia. Lembrando que em 12 estados nigerianos a Sharia é aplicada legalmente, não é tribunal paralelo, alguma coisa assim. Ele disse que, como diretor de um memorial onde crianças foram presas e assassinadas, não posso ficar indiferente a essa sentença vergonhosa para a humanidade, que devido à sua pouca idade, ele não deve ser submetido a perder a sua juventude e ser estigmatizado pelo resto da vida, e ele e outros 119 voluntários se oferecem para cumprir 1 mês de prisão na Nigéria cada um. E caso o presidente concorde em oferecer clemência ao garoto, o memorial fornecerá ajuda financeira para garantir educação adequada ao governo. O governo nigeriano não se pronunciou, não comentou nada. O governo do estado de Kano
disse que permanece com a decisão do tribunal e eu não encontrei nenhum detalhe qual teria sido o ato de blasfêmia do garoto de 13 anos. Tá? Então, não sei exatamente qual teria sido o crime, mas de qualquer jeito, né, garotos de 13 anos blasfemam o tempo todo. Exato. Então, assim, blasfêmia ser um crime já é um absurdo. Para uma criança ainda por cima. Pois é. Né, então, ainda na África subsaariana, só para a gente complementar, o Félicien Kabuga, que foi um dos principais financiadores do genocídio em Ruanda, que foi preso, né, ano passado em Paris. Ele havia entrado na justiça, né, francesa para evitar a sua extradição. Ele perdeu esse apelo contra a extradição e será julgado não sei se é o Tribunal Residual nos Crimes em Ruanda ou se o Tribunal Penal Internacional já acolheu todos os processos pendentes. Certamente a nossa querida Ana Luísa vai saber esclarecer e aí eu trago a informação mais precisa para vocês. Porém, ele vai ser julgado, né, por crimes contra a humanidade, colaboração com genocídio, e lembrando que genocídio não prescreve. Também no sábado passado, sem conseguir formar governo, o premier do Líbano renuncia menos de um mês após ser nomeado. Notícia de manchete de estudo, né? O diplomata Mustafa Adib, que virou primeiro-ministro brevemente, não conseguiu se articular com os partidos libaneses. Ele era visto ali como um sinal, né, de esperança, de renovação, de reformas, mas, né, como já diria a Tropa de Elite 2, o sistema é foda e engoliu ele. O Adib disse que o Líbano não deve abandonar, né, o apoio francês e desejou sucesso ao próximo premier na difícil tarefa de formar um governo. Segundo as informações locais da Reuters, o problema mesmo foi a disputa pelo posto de ministro das Finanças, né? Já que seria, né, o ministério-chave para as reformas do sistema financeiro do país, que está um caos, e os diferentes grupos, né, estariam ali brigando, uma briga de foice, para ver quem teria, né, quem conseguiria nomear o ministro das Finanças. Seriam os cristãos, os sunistas, os xiitas, o Hezbollah, enfim, quem for. Então, estava essa briga de foice e ele renunciou. Não duvido que essa renúncia também tenha sido movida não apenas por uma frustração com a questão política, mas eventualmente com alguma ameaça, alguma coisa assim. Ainda no Líbano, o país pediu à Interpol para prender o capitão russo do navio de carga, né, que deixou a carga de nitrato de amônia no porto de Beirute, como a gente repercutiu e esclareceu no programa na ocasião em agosto, tá? Né, que estava lá todo mundo berrando, né, falando das 1000 teorias da conspiração. Teve até matéria de jornal baseada em tweet apócrifo, né, tweet fake. Segundo o perfil no Twitter, foram os leprechauns que explodiram tudo, então a culpa é dos leprechauns. Enfim, o governo libanês pediu a prisão do ex-capitão e do ex-proprietário do navio Rossos. Né? Vamos ver se serão presos e entregues. Mas também tem uma coisa, né? Isso daí é um pouco de arrumar bode expiatório, porque assim, a carga saiu do navio já tem anos. A carga estava no porto quando ela explodiu. Então assim, é um pouco de arranjar bode expiatório. E finalmente na região, uma notícia que a gente vai até repercutir mais semana que vem talvez, foi que Israel aprovou uma lei, né, o Parlamento de Israel, que limita os protestos nas ruas por conta do coronavírus.
Porém, ao mesmo tempo, tem muita gente falando que, olha, peraí, né? Tá bom, tem que ter as medidas de isolamento por causa do coronavírus, mas está proibindo o protesto político contra o Netanyahu junto por preocupação de saúde pública ou por conta de questão de corrupção, da coalizão de governo, né, do julgamento do Bibi. Então, teve essa notícia aí muito, muito capciosa de Israel. Notícia do último domingo, dia 27 de setembro. Esquerda vence eleições em Montevidéu e superará 30 anos no comando da cidade. Recapitulando um pouco, Felipe, para explicar as eleições no Uruguai, né? Essas são as eleições departamentais e municipais. Então elegem, né, os governadores e os prefeitos, vamos dizer assim, né? São chamados de intendentes e alcaldes. E no caso de Montevidéu, por ser bastante polarizado, né? Apesar aí de mais uma vitória da Frente Ampla, os demais partidos, né, o Partido Nacional, o Partido Colorado, o Cabildo Aberto, né, que é o partido dos militares, enfim, se uniram numa candidatura só, no caso da Laura Raffo, do Partido Nacional, na chamada coligação multicolor, né? Enquanto que a candidatura da Frente Ampla ela foi multifacetada, porque no Uruguai você vota no candidato, mas o voto vai para o partido. E daí o candidato mais votado do partido acaba sendo eleito, né? E no caso a Frente Ampla é um partido que na verdade é uma coligação, né? Então acabou ganhando a Carolina Cosse, né? Porque a Frente Ampla teve 50,7% dos votos, então já ganhou no primeiro turno, enquanto que a Laura Raffo, né, que representava a coligação multicolor, teve 39,3%. Só que a Carolina Cosse teve apenas 20,7% dos votos, somados aos 11,7% do Daniel Martínez, que já havia sido o intendente de Montevidéu e foi o candidato derrotado da Frente Ampla nas últimas eleições presidenciais, mais os 18,3% dos votos do Álvaro Vilar. E daí, passando para o resto do Uruguai, né, são 19 departamentos no país. No primeiro governo do Tabaré Vázquez criou-se, né, o 20º departamento, que são dos uruguaios expatriados, que representam cerca de 1 milhão de pessoas, mas no país o Partido Nacional ganhou em 15 departamentos, a Frente Ampla ganhou em 3, né, Montevidéu, Canelones e Salto, e o Partido Colorado manteve o seu único bastião, que é o departamento de Rivera, né, fronteiriço com o Brasil. Então tá aí, para você que, o xadrez herbal é blá blá blá, blá 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 blá, tá aí, eu quero vocês acharem em poucos minutos uma cobertura mais didática e explicativa sobre as eleições do Uruguai do que as do Matias. Eu só achei curioso que um dos vices da Carolina Cosse é do Partido Comunista. Socialista. Então, não, um é do Partido Socialista. O primeiro, mas, sim. Porque tem vários vices. Né? O primeiro vice é do Partido Socialista. E um é do Partido Comunista do Uruguai, que é azul. O que eu ia comentar é isso. O Partido Comunista do Uruguai que é azul. Isso. E isso lembra quando a seleção uruguaia tinha uma camisa vermelha. Mas daí é por conta da bandeira de Artigas, né? Sim. E o próprio Nacional, né? O clube é tricolor por esse motivo, e a Frente Ampla também tem as 3 cores, né? O vermelho, o branco e o azul. Mas então tá aí o Partido Comunista que é azul. Bem, e do Uruguai vamos ao Kuwait, já que na última terça-feira, dia 29, faleceu aos 91 anos o seu emir, o Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Pronúncia foi boa, hein? De primeira, hein? Pois morreu aos 91 anos, ele era o emir desde 2006 e ele, antes disso, era o ministro de Relações Exteriores, e ele será sucedido pelo seu irmão, o Nawaf Al-Hamad Al-Sabah, de 83 anos de idade.
Ou seja, né, eu acho que em até 10 anos a gente vai ter a notícia de que o emir do Kuwait morreu também, já que a ordem sucessória do Kuwait, ela é parecida com a linhagem, é parecida com a adotada na Arábia Saudita, que é do irmão mais velho. Né? Então não é de pai para filho, é de irmão mais velho para irmão mais velho. Então vai ter ainda certamente uma mudança de geração, talvez ainda demore um pouco. Mas o Kuwait, que assim, tem realizado, né, operações de abertura, a gente comentou recentemente das primeiras juízas mulheres no Kuwait, mas o Kuwait ainda é uma monarquia absolutista baseada na exploração das riquezas naturais. Tá? É importante lembrar, né, não ficar com uma imagem romantizada, idealizada, já que o Kuwait também é um país, entre aspas, pró-ocidente, mais ocidentalizado, ainda assim é uma monarquia absolutista. E, antes da gente passar, ainda na Península Arábica, no Iêmen, a gente teve um acordo mediado pela ONU, pelo seu enviado especial, o Martin Griffiths, que os Houthis e o governo de Sanaá vão fazer uma troca de prisioneiros. Os Houthis vão libertar 400 prisioneiros, incluindo 15 de cidadania saudita, e o governo de Sanaá vai libertar 681 prisioneiros Houthis. E o enviado especial da ONU celebrou o acordo e disse que é o primeiro passo para a construção de confiança e chegar numa paz duradoura. Notícia da última terça-feira, dia 29 de setembro. A Argentina estabelece cota de transgêneros, transexuais ou travestis no setor público. A medida foi anunciada com participação da Alba Rueda, que foi a primeira mulher trans a ocupar uma subsecretaria de Estado na Argentina. No caso, uma subsecretaria do Ministério de Mulher, Gênero e Diversidade. E agora, a partir de agora, o setor público tem que contar com ao menos 1% de servidores transgêneros, transexuais ou travestis. Tá? A questão é que o registro para isso é voluntário, tá? E ainda estão vendo como vão ser os critérios, né, desse registro voluntário. O que eu quero dizer com registro voluntário? Se uma pessoa trans for prestar um concurso público na Argentina, ou, sei lá, alguma coisa do tipo, mas não quiser fazer parte dessa porcentagem, ela tem essa opção, ela tem esse direito. Tá? E, claro, né, o debate, o tema está dando um debate na Argentina, assim como daria no Brasil, em qualquer país, e a Silvia Colombo, na Folha de São Paulo, conversou com a Alba Rueda. Tá? Vocês podem ler lá na íntegra a conversa entre elas e o debate sobre essa nova medida. Notícia da última quarta-feira, dia 30 de setembro. Interpol se recusa a emitir ordem de prisão contra ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. O procurador-geral da Bolívia, o Juan Lantipa, havia pedido à Interpol, né, o pedido de prisão internacional por sedição e terrorismo, e, segundo ele, quando se incorpora o ato de sedição, a Interpol interpreta que o delito é de ordem política e nos informaram que não vão levar adiante a prisão. Ou seja, a Interpol dizendo o básico, né? Vocês querem prender o Evo Morales por uma questão muito mais política do que criminal, penal, digamos assim. Né? O Evo havia dito, inclusive, que a Interpol procuraria por crimes que não crimes que apenas não cometi, como sequer existem. Ainda em relação à Bolívia, 3 ministros do governo interino de Jeanine Áñez renunciaram, tá, por conta de divergências internas. O Oscar Ortiz, do Ministério da Economia, ele foi o primeiro a anunciar sua renúncia com divergências com
a presidente interina e a origem da divergência teria sido a privatização parcial de ações da empresa estatal de energia Eufec. Tá? A presidente interina, ela quer privatizar uma parte da Eufec, entregando ela à cooperativa de telefones de Cochabamba, né? Vender uma parte das ações da estatal a essa empresa. O ministro divergiu disso, renunciou e, em solidariedade a ele, o ministro do Trabalho e o ministro do Desenvolvimento Produtivo também renunciaram. Tá? Essas ações, elas pertencem a 360 trabalhadores de Cochabamba e elas são alvo de uma contenda judicial desde a estatização da empresa pelo governo Evo em 2010. E também hoje, em um pronunciamento oficial da presidenta em exercício, a Jeanine Áñez, ela declarou que o MAS não voltará ao governo e fará tudo para impedi-lo, né? E na última pesquisa da CELAG, né, que é o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o candidato massista, o Luiz Arce, aparece com 44,4% das intenções de voto contra 34% do Carlos Mesa, o que garantiria a vitória no primeiro turno, né? Lembrando que se um candidato tiver mais de 10% dos votos no primeiro turno em relação ao segundo colocado, ele leva a parada, né? Claro que aí temos margem de erro, enfim, mas mostra aí uma boa vantagem do Luiz Arce em relação ao opositor, enquanto que o Fernando Camacho, né, que foi talvez o nome mais conhecido no processo do golpe, está com apenas 15,2% nessa mesma pesquisa. Assim, eu queria lembrar a senhora Jeanine Áñez que, tudo bem, ela pode não querer o MAS de volta ao poder, ela pode não querer ninguém específico de volta ao poder, ela pode fazer tudo o que estiver ao alcance dela como cidadã privada para isso, fazer campanha, distribuir panfleto e tal, mas não é só a opinião dela que conta, né? Tem uns outros milhões de opiniões que têm o mesmo peso, tá, dona Jeanine? Então, esse tipo de declaração na véspera de uma eleição que já é marcada por uma situação política complicada, por violência política interna, mais a questão da pandemia do coronavírus, é uma declaração, no mínimo, idiota, né? Porque só serve para acirrar o ânimo. Então, acaba, né? Enfim. E ainda nos domínios incaicos, a candidatura, né, a chapa que incluía o ex-presidente Rafael Correa, a candidatura do ex-presidente foi substituído pelo Carlos Rabascal, que será vice do Andrés Araúz pela coalizão União pela Esperança. Lembrando que nem o partido do Correa, nem a candidatura do Correa foram autorizadas, então ele foi substituído na chapa e digamos assim, o movimento político dele buscou outros partidos para formar uma coalizão de oposição e poder disputar as eleições em fevereiro de 2021. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 1º de outubro. Guatemala ordena a detenção de mais de 2.000 migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos. O governo, né, guatemalteco, que tem cooperação com os Estados Unidos para deter, né, os imigrantes antes de chegarem na fronteira dos Estados Unidos, e por sua vez o México, né, pressiona esses países a aceitarem esses migrantes antes de chegarem na fronteira com o México, né, Guatemala, que é o último país da América Central, direção sul-norte, né, antes do México, ali junto com Belize, que a Guatemala chama de Guatemala, né? A Guatemala chama o Belize de Guatemala, mas são cerca de 2.000 pessoas e o presidente da Guatemala, o Alejandro Giammattei, ele anunciou a detenção dessas pessoas
pois eles desrespeitaram os protocolos contra a pandemia do novo coronavírus. E eles estão também violando a lei e violando a moral, porque eles usam crianças desacompanhadas e idosos como escudos humanos para poderem transitar pela fronteira, né? Então, o que ele quis dizer? Que é um homem jovem, sozinho, desempregado, e ele vai com uma criança desacompanhada ou com um idoso, que às vezes não tem nem relacionamento com ele, para falar, olha, estou aqui acompanhando o meu sobrinho, o meu avô, deixa eu passar. Segundo ele, essa é a acusação. Enfim, eu não sei como é que vão deter 2.000 pessoas, e segundo a Reuters, a maioria dessas 2.000 pessoas são de hondurenhos. E ainda na América Central, rapidamente passar pela Nicarágua, o Daniel Ortega decretou na terça-feira, dia 29, um projeto de lei que pune crimes cibernéticos e divulgação de notícias falsas até 4 anos de prisão para quem publicar ou difundir informações falsas ou deturpadas que causem alarme, medo ou ansiedade na população. Essa é aquele tipo de coisa que tem que ser muito idiota para defender, porque assim, eu dizer que alguma coisa causa ansiedade na população, eu posso falar isso sobre qualquer coisa. Praticamente qualquer coisa. Então, assim, eu tenho um opositor político e ele tuitou que foi na padaria comprar sorvete, só que o sorvete acabou. Aí eu digo que ele está causando ansiedade por uma escassez de sorvete, que ele está acusando a economia do país de estar em desabastecimento e que as pessoas ficaram ansiosas e com medo de sofrerem com a falta de sorvete e que ele está preso. Pronto. Então, assim, é o tipo de coisa... A gente já falou várias vezes aqui, por exemplo, né, inclusive em relação à ditadura militar brasileira, por exemplo, a questão da subversão. Qualquer coisa pode ser subversão. Né? O camarada parou lá o carro no local proibido, aí vem o marronzinho, vem multar. Qualquer pessoa, eu não tenho carro nem você, então assim, a gente pode criticar à vontade, mas qualquer pessoa, mesmo sabendo que está errada, ela vai virar e vai falar pro guarda, pô, seu guarda, foi só 10 minutos, só fui deixar ali um negócio na portaria do meu amigo, tal, já tô saindo aqui, pô, seu guarda, tal, dá um desconto aí, pô, foi só 5 minutos, tal. Pronto, o cara pode falar subversão, tá preso. Então, assim, colocar que difundir informações que causem ansiedade, alarme, medo, ansiedade, você pode colocar qualquer coisa aí, até que não teve sorvete na padaria. Então, é demais pra minha cabeça. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Mário Abdo Benítez e Jair Bolsonaro acordaram em abrir as fronteiras antes do dia 15 de outubro. Bem, quem deu o furo foi a rádio Nhanduti. Só esclarecendo, né, que Nhanduti é a palavra em Guarani para teia, inclusive é um artesanato típico da cidade de Itaguá, na Grande Assunção, onde eu já estive, e o clube local, que é o Doce de Outubro, o seu distintivo lembra esse tipo de artesanato em costura, né? Mas, enfim, não temos mais informações, mas ambos mandatários, segundo essa rádio, manteriam um encontro presencial para assinar a reabertura das fronteiras.